Muito boa noite, Black Wolf Podcast, mais uma noite. Hoje aí nós estamos com o doutor José Vitélio Ruiz Ribeiro. Muito boa noite, doutor. Se apresenta pra gente. Muito obrigado, Jean, pelo convite. Agradeço essa oportunidade, principalmente também a Igor, pelo convite aqui, estar hoje fazendo parte desse podcast que está decolando, né? Graças a Deus. Está indo muito bem. Bom, meu nome é José Vitélio, sou médico, cardiologista e trabalho nessa área clínica, mas também focado na medicina e cardiologia preventiva e na medicina da longevidade. Então, nessa parte de doenças, você quer tocar ir enumerando algum assunto, algum tópico para a gente ir discutindo? Vamos falar da prevenção. Vamos falar da prevenção, né? O esporte em si, por exemplo, que hoje é o nosso foco aqui, né? O senhor, como um profissional, né, atua na área praticamente a boa parte da sua vida. O que o senhor tem a dizer sobre isso, né? A doença do coração, talvez a maior causa de morte no mundo, e usar o esporte em si como um método de prevenção. Perfeito. Para falar um pouco das doenças cardiovasculares, a gente precisa retomar um pouco da história, não? Sim. E porque elas atualmente são a principal causa de morte no Brasil e também no mundo. Historicamente, as pessoas morriam, estou até falando assim de 2, 3 séculos atrás, Sim. principalmente morriam de doenças infecciosas. Morriam de malária, de gripe, de tuberculose, de infecções, pneumonia, diarreia, infecções comuns, que atualmente não são causas principais de morte, principalmente aqui no Brasil. No ano 1928, tem mais ou menos quase um século atrás, aconteceu um fato que mudou um pouco a história das doenças, principalmente dessas doenças infecciosas, que foi o caso do descobrimento da penicilina por Alexander Fleming. Em 1928 acontece isso, e isso marca uma nova etapa no desenvolvimento dos antibióticos e no controle das doenças infecciosas. A partir desse momento, as doenças infecciosas deixam de ser a primeira causa de morte no mundo todo e passam a prevalecer e a ser as principais causas de morte outro tipo de doenças, como é o caso do câncer e as doenças cardiovasculares. Para você ter uma ideia, no Brasil, por dia morrem aproximadamente 1.100 pessoas de doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são doenças do coração. Sim. E também das artérias, principalmente cerebrais, né? Então, comprometem a circulação do coração. Aí entra o grupo das doenças coronárias, que são aquelas que causam os infartos agudos do miocárdio. E também as doenças cerebrovasculares, né? O chamado acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico, hemorrágico. Existe um aplicativo na Sociedade Brasileira de Cardiologia chamado Cardiômetro. Você pode consultar aí na internet, na SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia Cardiômetro. Ele consegue monitorar e registrar por minuto, online, durante 365 dias do ano, a quantidade de falecimentos que acontecem no Brasil por conta das doenças cardiovasculares. Então, a cada 90 segundos, no Brasil, morre uma pessoa decorrente de infarto agudo do miocárdio ou de uma doença cerebrovascular. Então, por que eu falo desses números? Para a gente ter uma ideia do tamanho do número dessas doenças e que estão no dia a dia nosso. Certo. Tá? Então, as doenças cardiovasculares são um problema sério de saúde. São a principal causa de morte no Brasil e também no mundo.
E é por isso que a gente precisa de trabalhar na prevenção desse tipo de doenças. É muito comum você encontrar ou fica familiarizado com programas nacionais, por exemplo, da prevenção do câncer de próstata. Sim. Outubro, novembro azul, não é? Novembro azul. Novembro azul. Tem outubro rosa, que é de prevenção de câncer de mama. Mas você não escuta falar de o mês de prevenção das doenças cardiovasculares, Que é só a maior causa. que é a maior causa de morte. Exato. Então, não é uma crítica, é uma chamada para a gente ficar mais atento em esse tipo de doença que realmente impacta muito na saúde e na longevidade, na expectativa de vida do brasileiro e dos humanos de forma geral, né? Certo. Então, assim, como a gente consegue prevenir esse grande problema que são as doenças cardiovasculares? Porque além delas causar morte, também podem deixar sequelas graves nos pacientes. Às vezes o paciente não morre decorrente da doença cardiovascular, mas fica com sequela. O paciente que teve um AVC, por exemplo, ele fica com uma sequela neurológica, não fala, não anda, deixa de ser uma pessoa produtiva na vida. Uma pessoa ativa para ser uma pessoa Correto. dependente, né? Então, existe uma série de fatores que a gente chama na medicina de fatores de risco. Esses fatores são condições que levam, assim, de uma forma ou outra, contribuem para que aconteça um acidente vascular cerebral ou um infarto agudo de miocárdio. Dentro desses fatores de risco, por exemplo, temos o tabagismo, temos o alcoolismo, assim, o consumo de álcool, Certo. o consumo de cigarro, também a hipertensão arterial, a pressão alta, o estresse. No caso, interrompendo, perdão. Sim. O modo de vida hoje atual contribui? Tendo em vista que hoje tudo é muito... É uma loucura, tudo muito grande. Assim, o estresse, você passa a semana toda trabalhando, se estressando, chega no final de semana, quer extravasar aquela loucura toda e volta de novo pro estresse. Contribui? Sem dúvida, contribui. Isso até muda o cenário epidemiológico da doença, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio. Historicamente, o infarto sempre foi mais prevalente no sexo masculino até uma determinada idade. E a mulher, a partir da menopausia, que já não tinha uma proteção de hormônios, começava a ter a mesma quantidade no sexo feminino e no sexo masculino, acontecia a mesma, assim, infarto mais ou menos na mesma proporção. Uma equiparação. Tá? Hoje está acontecendo uma coisa interessante. As mulheres estão infartando mais cedo. E está desaparecendo de alguma forma essa proteção de hormônios naturais para o infarto agudo do miocárdio, por dois motivos principais. Primeiro, o estresse. Estresse, a sociedade, porque a mulher de hoje, ela trabalha, tem esposa, mãe, tem compromissos de trabalho, tem muitas coisas que faz e fica muito mais ansiosa, tem mais estresse. Então, esse estresse está provocando uma incidência maior de efeitos cardiovasculares na mulher. E outro detalhe, a mulher, igual paciente idoso, igual paciente diabético, apresenta sintomas atípicos de doenças cardíacas. Nesse caso, quando eu estou falando agora a doença cardíaca, especificamente doença coronária, o infarto. Certo. O típico é ter uma dor no peito forte, com sudorese, falta de ar,
adormecimento do braço, também do ombro, do queixo, do pescoço, dor no peito, que irradia também para a região posterior das costas. Mas as mulheres não apresentam, em muitos casos, esses quadros típicos de dor precordial. Então, o estresse excessivo e o quadro clínico atípico faz que a mulher apresente números também maiores a cada dia de doenças cardiovasculares, nesse caso o infarto. Infarta com mais facilidade e, além disso, fica subdiagnosticado. Muitas vezes a mulher não tem esse quadro. Isso. Os sintomas clássicos. Certo. Os sintomas clássicos. Certo. Tá? Então, assim, de forma geral, esses são alguns dos aspectos relacionados às doenças cardiovasculares, né? Eu tinha falado do estresse, da pressão alta, que são fatores de risco, do tabagismo, do alcoolismo. Também o sedentarismo, associado à obesidade, e colesterol alto. São fatores de risco que, se não são tratados de forma adequada e de forma prematura, de forma precoce, podem levar a esse tipo de problemas sérios mais para frente, né? A gente vive numa sociedade hoje onde o rápido é o que importa, né? Por exemplo, você vai se alimentar, uma alimentação rápida, muitas das vezes sem muito nutrientes, ali, proteínas. A preocupação é apenas ingerir o alimento ali, saciar a fome, né? A alimentação, doutor. A alimentação, até quando que uma alimentação ruim, uma alimentação, não diria mal feita, mas uma alimentação ali apenas para aquele momento ali, para matar, saciar aquela fome. Até onde isso, por exemplo, fast food, refrigerantes e por aí vai, isso influencia na questão das doenças do coração. Sem dúvida, a alimentação, existem vários pilares que contribuem para uma boa saúde, né? Certo. Uma saúde mais longeva, né? Sim. Uma saúde com qualidade. Dentro desses pilares, um deles é a alimentação saudável. Qual seria uma alimentação saudável e que seja ao mesmo tempo benéfica, cardioprotetora, né? Para o coração? É a conhecida como dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea, que é uma dieta rica em peixe, com legumes, verduras, azeites. É uma dieta bem benéfica, muito benéfica para a saúde cardiovascular. Tem uma pesquisa, existem predições de que até o ano 2035 a metade da população no mundo vai ser obesa. Certo. Então, por aí você pensa como já isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Grande parte, não sei se já metade, mas grande parte da população norte-americana é obesa. Isso impacta diretamente na saúde, de forma geral, e também na saúde cardiovascular. Porque uma dieta rica em gordura, rica em carboidrato, com muito açúcar, contribuem para problemas decorrentes dessa má alimentação. Diabetes, Alzheimer. Alzheimer já é considerado como a diabetes tipo 3. Tem relação de que o alto consumo de açúcar pode provocar alterações também no nível cerebral e levar ao Alzheimer. Tem alguns estudos relacionados a isso. Então, isso é um exemplo clássico de como uma dieta rica em açúcar pode levar a alterações na saúde. Como eu tinha comentado anteriormente, níveis altos de colesterol, de triglicéridos, podem também impactar diretamente na saúde cardiovascular. Perfeito. Então, alimentos ricos em carboidratos, também em gorduras, isso pode
contribuir, gorduras ruins, né? Podem contribuir com esse tipo de doenças. Então, as perspectivas, pelo visto, os números, né? Sim, Que futuramente, até 2035, metade da população do mundo deve ser obesa. Isso é entendo. um indicador de que realmente um problema sério de saúde pública. No Brasil também existe um alto índice de pacientes obesos. Mas no mundo vai acontecer isso. Se Existe. não tomar alguma medida, Certo. logicamente, né? Não, não, certo. Por que não existir então um trabalho voltado a esse tema, por exemplo? Porque, igual o senhor mesmo citou, doutor, falou sobre a questão aí do câncer de próstata, do mama, tem também, se eu não me engano, agora, recente, sobre a questão da depressão e por aí vai. Por que não falado tanto assim? O que impede de ter uma política mais pesada em cima disso, da questão das doenças do coração? Então, realmente precisa de políticas públicas mais eficientes em relação a esse item, né? Porque se a gente vê epidemiologicamente as doenças cardiovasculares, elas constituem o dobro do que todos os tipos de câncer juntos, para você ter ideia, o número. Pesado. E são 3 vezes mais do que todo tipo de infecções. Assim, mortes, né? Os Certo. óbitos causados por doenças cardiovasculares são 2 vezes o número de todos os óbitos causados por todos os tipos de câncer. E 3 vezes o número de todos os óbitos causados por todos os tipos de infecções, incluindo pacientes falecidos por AIDS, né? Então, realmente é um problema sério que afeta não só o Brasil, afeta o mundo todo e precisam de tomar-se algumas medidas para evitar que isso aconteça. Certo. Desde um acompanhamento mais precoce, trabalhar especificamente nos fatores de risco, isso contribui para uma população mais saudável e uma população muito mais longeva. Porque se você trabalha especificamente com esse fator de risco, sem dúvida, a probabilidade de desenvolver uma doença cardiovascular diminui ou retarda o tempo em que isso possa acontecer. Dessa Certo. forma, a população, o indivíduo, se torna mais longevo, pode viver mais e com menos complicações, né? Isso nós estamos falando de um indivíduo que, ao longo do tempo, da vida dele, ele foi negligente com a saúde do coração. Então, sedentário, alimentação ruim, né? E quando a pessoa ela já nasce com um problema crônico, quando a pessoa ela já tem ali uma anomalia, ali, algo que já leva ela a ter um problema ali cardiovascular, como seria a vida dessa pessoa no sentido assim de qualidade de vida? Exemplo, uma atividade física, por exemplo. Essa pessoa seria uma forma de prevenção ali daquele quadro dela? Como que seria? Então, historicamente, a gente pensava, a gente não, assim, as publicações mostravam que as condições genéticas do indivíduo eram, seriam as que definiriam se o paciente ficaria ou não doente futuramente, No né? decorrer da vida. Mas isso mudou. E nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, mais ou menos, tem uma área da ciência chamada, poxa, epigenética, desculpa. Vambora! Uma área chamada epigenética que tem a ver justamente com mostrando que mudanças no estilo de vida da pessoa tem
um peso muito maior do que a questão genética do indivíduo. Por exemplo, para você entender melhor, você tem dois indivíduos que são gêmeos, né? Sim. Gêmeos idênticos. Um deles tem uma dieta saudável, faz atividade física, dorme bem, tem bom relacionamento familiar, interpessoal com as pessoas, tem uma vida saudável. Certo. E esse mesmo e o outro irmão, que é gêmeo dele, idêntico, tem tem um estilo de vida totalmente diferente. O oposto do Bebe, fuma, não faz atividade física, está muito acima do peso, a alimentação é rica em gordura, não faz dieta, come a qualquer horário a quantidade que ele quer, dorme mal. Então, eles têm a mesma informação genética, mas a probabilidade de desenvolver doença cardiovascular, nesse caso, desse irmão que tem toda esse estilo de vida totalmente desregulado, com alimentação errada, a probabilidade dela adoecer, de infartar, de ter uma doença cerebrovascular é muito, muito maior. Outro exemplo que eu vou te colocar, tem uma pesquisa de 1970, foi feita no Japão. O Japão é historicamente o país que tem mais longevidade, né? As pessoas duram muito mais tempo. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante. Eles pegaram um grupo de pacientes japoneses que moravam lá nas ilhas do Japão e outro grupo, mais ou menos da mesma idade, que mudaram para São Francisco. Na costa dos Estados Unidos do Pacífico. E acompanharam esses pacientes durante aproximadamente uns 10 anos. Os japoneses que mudaram para São Francisco e começaram a consumir McDonald's, Coca-Cola, abandonaram, de certa forma, a cultura japonesa e começaram a ter hábitos de vida, um estilo de vida totalmente diferente do que o grupo que ficou no Japão. Esses que estavam lá em São Francisco começaram a apresentar doença cardiovascular, começaram a morrer de infarto, a ter AVC muito mais cedo do que, e em uma proporção muito maior, até 10 vezes maior do que os japoneses que ficaram lá no Japão. Tá? Então, isso é para você ver quanto uma dieta não saudável impacta diretamente na saúde do indivíduo, do indivíduo geral. Eu lembro de uma situação que me marcou muito, se eu não me engano, foi na Copa, onde um jogador de futebol, ele divide uma bola e tal, ele é repreendido pelo juiz, ele começa a caminhar e do nada ele cai em campo. Uhum. E aí ele tem um infarto ali, ele vem a óbito em campo. E a pergunta que fica é como que um indivíduo, que no caso é um atleta de alto nível, né, ali, e possivelmente com uma vida saudável, chega ao ponto de ter um infarto durante a atividade ali dele, né, que era o jogo, né, durante o jogo, e morre em campo. Uhum. Isso seria o que? Um fator genético? Isso seria já um problema crônico que nem ele sabia que tinha? É possível isso acontecer nesse sentido? Nessa vida tudo é possível, né? Mas vamos lá. Nem sempre isso acontece muito com jogadores de futebol, né? Sim, a gente vê verdade. Esses casos de morte súbita. O que acontece? Nem sempre isso acontece por infarto agudo do miocárdio, tá? Pode até acontecer, mas não é o mais frequente. O que acontece? Muitos desses pacientes, desses atletas que apresentam esses quadros, podem apresentar algum tipo de arritmia cardíaca súbita. São, como te falar, são coisas que muito raras de acontecer, mas acontece. Tanto assim, aconteceu também um jogador, acho que foi na Holanda, que teve um
um episódio parecido, mas ele depois implantou um cardiodesfibrilador, que é um Sim, dispositivo. Então, na verdade, não foi um infarto, foi alguma arritmia maligna que causou uma parada cardíaca, né? Perfeito. Então, isso pode ser previsível? Pode. Mas precisa de fazer alguns estudos um pouco mais aprofundados. Geralmente, esses atletas passam por uma série de testes, de avaliações cardiovasculares, pela equipe técnica, né, de equipe médica. Existem alguns exames que podem ajudar, mas acontece também alguns eventos que não são detectados nos exames de rotina. Por exemplo, um eletrocardiograma. Com o eletrocardiograma, você consegue identificar se existe alguma alteração no ritmo cardíaco, alguma arritmia, como que está a frequência cardíaca, se tem algum crescimento de cavidade do coração. Algumas alterações podem ser identificadas no eletrocardiograma de repouso. Mas se você submete esse paciente a um teste ergométrico, onde o paciente fica estressado, né? Um estresse fisiológico, você pode aparecer algum tipo de alteração durante esse teste ergométrico, mas pode também não aparecer. Vai de cada indivíduo, no caso? Assim, isso é muito relativo. Podem existir alguns gatilhos que podem ativar ou não esse tipo de alterações. Certo. Talvez o uso de algum tipo de bebida, algum energético, um estimulante, uma cafeína, pode deflagrar algum tipo de estímulo nesse caso e causar algum tipo de arritmia no paciente. Mas, de forma geral, nem sempre infarto. Pode ser, muitas vezes, uma alteração do ritmo cardíaco por algum tipo de atividade elétrica anormal, né, do coração. Lembrar que o coração, ele é como se fosse uma bomba, né? Certo. Ele tem uma parte hidráulica, que seriam os canos por onde circula o sangue, né? Entra sangue e sai sangue, né? Certo. Mas também o coração, para funcionar como uma bomba, isso é uma analogia, né? Ele também precisa de uma parte elétrica, precisa de energia. E ele tem um sistema de condução elétrico. Então, qualquer tipo de alteração nesse sistema de condução elétrica do coração pode causar arritmias e pode causar também alterações, incluindo parada cardíaca, esse tipo de complicações, né? Perfeito. Eu andei pesquisando sobre o senhor, né, doutor? Sim. É campeão estadual de remo. Isso aí. Não é isso? É isso. Então, assim, o doutor, ele é do esporte. Vocês estão achando que ele está falando aqui só sobre coisas teóricas, né? Sobre isso. Vai lá em 1900, lá 2 séculos atrás, mas o homem é bom no remo. Malhador também, né, doutor? Também. Gosta de malhar. Então, assim, vamos quebrar um pouco aqui o clima da conversa. Fala um pouco aí da sua rotina de treino. Eu sei que o senhor treina, né? Do remo em si. Passa um pouco pra gente aí uma referência no assunto e que a sua forma de viver, a sua forma de vida, que também influencia na questão, né? Como exemplo. Então, eu nem sempre fui atleta, né? Certo. Então, acredito que a gente passa por algumas situações na vida. No meu caso, eu tive uma experiência com meu pai. Meu pai veio de visita aqui no Brasil, já tem mais ou menos 10 anos atrás. E ele estava se queixando. Meu pai tem histórico de diabetes, é diabético hipertenso. E ele estava se queixando de um pouco de falta de ar quando andava. Era Perfeito. a única queixa nesse momento. E como eu tinha te comentado no início do podcast, de sintomas atípicos, né? Certo, verdade. De doenças do infarto, de doença coronária. Meu pai, pelo fato de ser diabético, ele apresentou nesse momento sintomas atípicos.
seja, ele não teve esse quadro clínico de doença coronária. E quando eu fui investigar mais a fundo, identifiquei que realmente meu pai estava com uma doença coronária multiarterial, ou seja, quando várias artérias do coração estão entupidas. Certo. E ele precisou passar por uma cirurgia cardíaca, porque não dava para resolver com stent. Então ele precisou de fazer uma cirurgia, uma revascularização miocárdica, né? Que a gente conhece como ponte de safena. É, isso me marcou muito, porque nessa época eu também estava bastante sedentário, não fazia atividade física, gostava de tomar minha cerveja. Não tinha muita regulação, assim, minha dieta não estava bem regulada. E isso foi um dos principais gatilhos que me marcou. Meu pai fez a cirurgia, É isso que eu ia ficou perguntar. bem, Ele ficou bem, né? tá Deu muito tudo bem certo. até hoje. Beleza. Mas isso me marcou e a partir desse momento eu comecei a refletir, né? Sobre a importância de mudar meu estilo de vida, porque eu poderia, eu me vi Futuramente naquela nessa situação. Perfeito. Então, aí reforçar que o fato de ter essa genética não significa de que eu estou condenado Fadado a passar por a isso. passar por isso. Porque com o conhecimento e com o que a gente já tinha até comentado anteriormente, a gente é o resultado das nossas decisões. Então, mudar a atividade, começar a fazer uma atividade física regular, combinando cardio com musculação, uma alimentação saudável, ter uma quantidade de horas de sono boa todo dia, dormir bem, controlar o estresse. Todas essas situações favorecem a ter uma melhor qualidade de vida. Perfeito, perfeito. Tá. E nesse contexto, chegamos no remo. Isso, aí... Então, passou... nessa época, eu não morava aqui em Vitória. Só um minuto, quer uma água? Aceito, sim. Igão, meu Nessa princeso, época... pega uma água pra gente aí, lindão. Nessa época eu não morava aqui, então não tinha, eu morava em uma cidade que não tinha praia, que era Goiânia, né? Aproveito a oportunidade para cumprimentar meus amigos lá de Goiânia, em Goiás. Lá não tinha as praia. duplas sertanejas? Lá tem muita dupla sertaneja, mas não tem mar. Então o Remos começou aqui em Vitória. Comecei a fazer aqui também musculação, aulas de remo, aproveitar também a oportunidade para cumprimentar aí a galera do Cardume, que é o clube, o líder, comandado aí pelo Aécio, né, que é o capitão lá. E lá é que faço aula de remo. Um abraço aí pra galera do... É Cardume o nome? Cardume. Um abraço pra galera do Cardume aí. No Cardume, eu faturei o campeonato capixaba de 2023, na V3, né? Três medalhas de ouro aí, né? Na resenha, antes de começar, ele já me avisou. Eu fui campeão. E campeão, não né? Vem falar comigo não que eu ganhei. Tá certo. O homem ganhou, eu não ganhei, no remo. Tá certo. E então, acredito que você... tendo assim uma qualidade de vida se resume a você ter uma qualidade de sono boa, uma boa qualidade de sono, se alimentar bem, fazer o que você gosta, fazer atividade física. Outra coisa importante que eu não tinha comentado, suplementação. Perfeito. Suplementação é muito importante. Alguns suplementos que são bons não só para a saúde geral, mas também para o coração. Principalmente proteína. Perfeito. Proteína, magnésio. Obrigado, esse é o Igão, hein? Obrigado. Magnésio, ômega 3, coenzima Q10, muito importante. Cúrcuma. Eu suplemento também
além deixa eu ver, coenzima Q10, o magnésio, Magnésio é bem suplemento, falado, né? o magnésio, É muito bem falado, né? deixa eu ver se faltou algum. Acho que basicamente esses, né? A cúrcuma. Ah, vitamina D. Vitamina D, também importantíssimo suplemento. Então, a suplementação é importante. Muito, muito, muito Perfeito, importante. perfeito. Então, Tá? associar aí a atividade física, uma suplementação regrada, né? Dieta, certo? Sono. O sono O em si, sono, o sono, o sono, para mim, um dos mais importantes. Sono, 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 sono. Porque durante o sono você renova, equilibra perfeito, todos esses hormônios, todas esse seu metabolismo. O sono é muito, muito importante. certo, Muito certo. importante. Vamos lá, a questão academia, a academia em si. Existe algum cuidado relativo a isso? Por exemplo, a suplementação em si, o senhor citou agora sobre o que seria bom, né? Existe algo que você fala, olha, isso aqui já não seria tão recomendado assim, no assunto, quando é o assunto academia? Então, depende, porque assim, Excessos, talvez. cada paciente é um paciente, né? Cada indivíduo. Então depende muito do que você quer, qual o objetivo, qual o resultado você quer alcançar e também quais são além das metas, né? Quais são as suas necessidades, né? Certo. Então, de forma geral, suplementos existem milhares. Mas você precisa a gente não pode, assim, passar uma suplementação padrão para todo mundo. Porque Claro, a cada indivíduo é um necessidade indivíduo. Perfeito. de indivíduo para indivíduo. Teve no ano 2023 uma meta-análise da Sociedade Americana de Cardiologia, onde eles fizeram um estudo bem robusto para avaliar realmente que suplemento realmente era bom e qual suplemento não era tão bom, né? Mas isso no Assim, quesito geral ou só? geral, Perfeito. geral. De todo o que eles pesquisaram, eles identificaram na pesquisa que coenzima Q10, estou te falando um pouco mais especificado para o coração, né? Aham, certo. Coenzima Q10 evita eventos cardiovasculares e é um dos suplementos mais Recomendados. recomendado para a área cardiovascular. Coenzima Q10 ômega 3, tá? Certo. Com as concentrações adequadas de EPA e DHA. E além disso, tinha esses dois e basicamente esses dois foram os mais recomendados, não? Os outros não apresentaram tanta diferença, Relevância, no tanta caso, no relevância, assunto. mas coenzima Q10 e ômega 3 foram os que mais impacto apresentaram quando se fala de performance cardiovascular, né? Certo, tá certo. Uma coisa que me deixou pensativo aqui. Em 2035, a boa parte do mundo, a população obesa. Isso vai contra a questão, por exemplo, hoje a informação que se tem hoje se compara, por exemplo, ao passado. Hoje você pega um telefone celular e consegue informação de praticamente tudo. Basta ir no Google, né? Como com a população que ela é bem instruída, né? Com vasto conhecimento em várias áreas, hoje você não precisa ser, como eu posso dizer, você estudar tudo, mas você pode, de repente, ver o próprio podcast, por exemplo, né? Black Wolf, de preferência,
e dentre outros canais de informação, e o indivíduo chegar ao ponto de boa parte da população obesa. Não vai contra isso? Tipo assim, quando você fala sobre a questão de saber como tratar e tal, como o senhor mesmo está informando pra gente. Jean, o que acontece? O fato de a gente ter acesso fácil à informação não significa que a gente faça um bom aproveitamento dessa informação. Saber eu sei, fazer é outra história. Porque assim, a cada dia a quantidade de informação que é gerada no mundo por dia, para você ter ideia, a quantidade de informação gerada hoje no mundo todo, você demoraria mais ou menos 20 anos para você ler tudo isso. Um dia. Da quantidade de informação. Então, o acesso à informação e quantidade de informação disponível não significa, e de fácil acesso não significa que a pessoa está preparada para esse tipo de assumir, de digerir essa informação. Perfeito. Perfeito. Não sei se você concorda comigo, né? Porque qual o melhor suplemento? Na verdade, a gente já perguntou nessa questão do qual o melhor suplemento nesse sentido para a obesidade? para a obesidade. Não, para a obesidade, o melhor suplemento é atividade Pergunta, Igão. É atividade física e dieta. Esse é o melhor remédio. Não tem suplemento. Certo. Isso de ficar tomando remédio para emagrecer, tá, eu respeito. Mas não acredito que vai entregar o mesmo resultado do que você ter uma dieta rigorosa associada à atividade física. O povo ficou meio preguiçoso, fala a verdade. É isso aí. O povo é preguiçoso, o povo não quer. O povo quer milagre. Esse é o mal, o sedentarismo. Certo. Sedentarismo é o mal do século XX, do século XX não tanto, mas do século XXI. Acredito que é um dos maiores pesadelos da humanidade na atualidade. Né? A gente vê muita gente falando, tomei um remédio tal, perdi 12 quilos, parei de tomar, engordei 7, 8 quilos em um mês, né? Então, isso vai ser benéfico aonde? Isso vai fazer bem aonde? E outra coisa, perder peso de forma rápida, ou você parar de comer, ou tomar um remédio para você, para perder apetite, você precisa se alimentar. A questão é você ter uma perda de peso gradual e ganhar massa magra e perder gordura, né? O Igor tá perguntando aqui sobre o Ozempic. Perde... Na verdade, eu fiz esse comentário sobre isso mesmo. Perde-se 12 quilos em um mês e volta. Vamos lá, doutor. Tem um efeito sanfona. Certo. Você perde peso e depois aumenta. Mas existem vários medicamentos que no mercado, o Ozempic é um deles, que favorece também nessa perda de peso. Mas eu reitero, não é só a questão do medicamento. Você precisa de associar isso a uma alimentação adequada e ao mesmo tempo atividade física, para você queimar calorias e transformar essa gordura que você perdeu em massa magra. Porque a questão, o pessoal fica pensando, não, é importante eu perder tantos quilos. Mas perder tantos quilos de quê? No final das contas, É gordura, certo. É massa magra, vai todo mundo junto aí. Porque o ideal é você perder peso, mas ao mesmo tempo você ganhar massa magra. Perfeito. O peso seria, nesse caso, perder gordura, né? Certo. Você transforma essa gordura em massa magra. Seria o ideal.
Mas só perder peso a partir de medicamento, não acho que seja o caminho, assim, o mais benéfico a médio e a longo prazo. Certo, certo. É como a gente falou, hoje em dia, todo mundo quer o milagre, né? Então, se eu tô acima do peso, eu vou tomar um remédio, esse remédio vai me secar, e aí eu vou chegar a um peso mais apropriado para o meu tamanho e por aí vai. Nesse meio tempo, você perdeu massa magra junto, diga-se de passagem, perdeu bastante. Isso não vai te trazer um benefício, né, na questão de saúde. A estética, talvez a pessoa se sinta melhor naquele momento ali, mas a partir do momento que ela parou de tomar o remédio, ela vai engordar tudo de novo, É isso aí. certo? É, Então, o ideal, como o senhor acabou de dizer, o que seria a dieta em si, o controle da alimentação, a alimentação saudável, o treino, o velho cardio, né? Como a gente falou, para que ele consiga alcançar o objetivo ganhando massa magra. Resumindo ali, né? Seria isso. Desculpa, o cardio, mas também musculação. Certo? Porque o cardio sozinho, ele, assim, a médio e longo prazo, você não vai ter o mesmo benefício quando você combina o cardio com musculação. Que aí você vai ir ganhando também massa magra. Certo. Perfeito. Essa combinação é muito importante. No mundo do esporte, no sentido geral, por exemplo, hoje a gente estava conversando sobre o pessoal atualmente, sobre a fisiculturismo no geral, isso nos bastidores, né? E não deu tempo de chegar na parte de doenças do coração, né? Relativa a esse mundo, assim. Existe algum estudo voltado para esse tipo de esporte em si, de doenças do coração, ou uma porcentagem relativa a problemas que possam levar? Porque a gente sabe que para chegar no nível dos caras, ninguém tá sozinho ali. Não tá sozinho. Não tá. O Igor tá rindo. Não pode rir, não, Igor. Não tá sozinho. Com certeza. Né? Então, assim, fala pra gente o que o senhor tem sobre esse mundo aí. A gente tava até trocando essa ideia nos bastidores. Então, na atualidade é muito frequente o uso de anabolizantes nas academias, né? Eu nunca ouvi falar disso. Por que, gente? Não, É a primeira é vez que eu frequente. ouço. Sério? Seríssimo. As pessoas usam. Nossa. Meu Usam. Deus. eu Gente, olha, gente, frequento. vocês não. Olha, Ó, gente. então é aonde você. Vocês estão rindo, cara. Pode. Eu tô chocado. frequente. Eu tô chocado. Sério? Continue. Tá. Então. Oh, meu Deus. Vou beber até água aqui. Então, assim, isso é normal, praticamente, né? Nas academias. Nada contra, Certo. tá? Nada contra. Só que existem alguns tipos de anabolizantes que têm sérias complicações, né? Perfeito. Um deles é a trembolona, né? A trembolando é sacanagem. Trembolando. Trembolona, a trembolona foi, na verdade, desenvolvida para uso em gado bovino, Sim. para dar o acabamento final Perfeito. do gado, né, antes do abate. Aí o cara olha e fala, Não, aquele boi e tá. aí, Aquele boi ali tá com shape, eu quero aquele shape ali. justamente. E o que acontece? Essa trembolona, ela houve uma época que era permitido, né? O uso em humano. Mas já tem mais de 10 anos que é proibido. É uso exclusivo veterinário. E existem algumas pessoas que, mesmo assim, usam esse tipo de anabolizante e realmente causa um efeito nos animais, um efeito de ganho de massa muscular muito rápido. Sim. E isso. Já ouvi falar. Eu olhei no Google uma vez aí,
Mas continue, doutor. E aí, o que acontece? Isso traz sérios problemas para a saúde também do coração. Por quê? Porque o coração é um músculo, é um órgão Sim. que é praticamente músculo, né? Certo. E isso, quando a pessoa aplica esse tipo de anabolizante, isso também não estimula apenas os músculos esqueléticos. Perfeito. Porque ele não sabe, o medicamento não sabe o que é para o crescimento muscular, mas não sabe, nesse caso, se é músculo esquelético ou músculo visceral, no caso do Perfeito, coração. Ele não tem essa distinção. Então, acontece também crescimento da musculatura cardíaca, podendo chegar a uma miocardiopatia dilatada, que pode levar também insuficiência cardíaca. Tanto assim que teve alguns já fisiculturistas lá Nível Olímpia, né? de nível Olímpia que faziam uso não de outros anabolizantes, não sei os nomes específicos, mas que também tiveram problema sério cardíaco e que quando fizeram necrópsia, alguns deles faleceram decorrente de problemas cardíacos. E depois da necrópsia, constataram que o coração estava bem absurdamente hipertrofiado. Hipertrofiado. Perfeito. Ela seria hoje entre aspas, a pior, no caso, né? A pior. Por esse lado, né? O resultado dela, dizem que é muito bom. Dizem que o resultado dela deixa um shape maravilhoso. Mas é que dizem. Eu já vi. Um amigo meu falou uma vez comigo, bem assim, que seria droga de atleta. Né? É óbvio que isso foi uma pessoa que falou, tá, gente? O doutor tá falando aqui que é de animais. Animais, não gente. Né? Que seriam drogas para atleta. E o cara na academia, que tem lá seus 6 meses de treino, ele fala, vou jogar uma trembolona porque falaram que é bom. E não faz nem ideia do quanto que isso é perigoso para a saúde dele, né? Mas dizem que o shape fica daquele jeito, fica um shape. Tanto assim que usaram no gado bovino para dar o acabamento antes do abate, né? Antes do abate, para ficar bonitão. Para então, ficar... Enfim, mas é aquilo que o pessoal fala, né? O pessoal fala muito, aí a gente ouve, às vezes guarda pra gente assim, mas né, quem sou eu para julgar, como você falou, né? Não sou eu que vou julgar, né? Porque, enfim, né? Cara de pau que eu sou. Mas enfim, aí voltando ao assunto das academias. Então a gente tem realmente um assunto sério, que é a questão dos anabolizantes. Mas existe a reposição, por exemplo, a reposição hormonal. Certo? Uma reposição hormonal. Eu não lembro qual foi o especialista na área de saúde estava falando que tudo em excesso pode te levar à morte, inclusive até a água. Se você beber muita água em excesso, pode te levar a um quadro clínico e vir a óbito por isso, né? E hoje, entrando de novo naquela conversa lá atrás, quando a gente começou, né, o podcast, você vê que hoje o pessoal meio que tem a informação, mas tá nem aí. Vou usar porque eu quero usar agora. 2035 tá longe ainda, né? Tipo, então vou usar isso aqui, né? A falta de, talvez, aí, de responsabilidade nesse sentido, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, como eu disse, a reposição hormonal. Você vai repondo ali a sua texto, né? O nível de texto, né? Você poderia até mesmo falar um pouco pra gente sobre essa questão também? Né? Na verdade, eu não sou especialista nessa área, né? Meu conhecimento dessa área. Não, mas o ideal é assim. Você faz um exame de testosterona. Ela tá nos níveis limites da normalidade. Você pode fazer uma suplementação aí e poder aumentar um pouco mais os níveis da testosterona para ter mais um melhor rendimento, melhor disposição. Tá tudo
tudo sob controle, está tudo bem. Agora, fazer um uso indiscriminado, sem uma prescrição, sem um acompanhamento, isso Sem certamente dúvida. vai levar a problema. Não só com esses anabolizantes, também acontece com suplementos. Tinha um caso de um inglês, não sei se era inglês ou irlandês, ele fazia suplementação de 150 mil unidades de vitamina D por dia. Por dia. É uma dose Absurdo, né? absurdamente alta. Então, levou, logicamente, a uma intoxicação por vitamina D e isso teve sério problema de saúde. Mas isso para você ver que suplemento, apesar de não ser medicamento, Também pode você causar. precisa de tomar na dose certa, tá? Isso é válido também para os anabolizantes, tudo Você isso. tinha falado até sobre a questão até do energético, né? Por exemplo, a bebida alcoólica, o energético em si, né? Que pode vir a levar a questão de problemas do coração. Por exemplo, a cafeína, o excesso, né? Você tomar cafeína também. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema, já tem um problema já crônico, né? Um problema que às vezes ela nem sabe que tem. E aí, pra tá na academia, vai lá e toma aquele suplemento em si, achando que vai melhorar ali seu desempenho e pode vir a ocasionar ali um problema cardíaco ali, ou mesmo que seja uma arritmia, por exemplo, Pode. né? Eu conheço pessoas que durante o treino tomaram a cafeína e durante o treino ali passaram mal, por exemplo, ânsia de vômito, né? O coração disparado, né? Taquicardia, enfim, e a tontura. Então, ou seja, pô, isso pode vir a ser ali, talvez, ali um sinal de que as coisas não estão tão bem assim na questão do coração ou do, né, coronário, por aí vai. É, nesse sentido, nesse sentido aí que a recomendação de um cardiologista nesse sentido seria não tomar ou seria uma questão avaliativa de cada um, É avaliativo de cada um, né? certo? Cada pessoa é uma pessoa. Certo. Mas é importante nesse caso sempre fazer uma avaliação cardiológica antes de ir para a academia. Não por uma coisa de que é frequente que a pessoa não tem nenhum tipo de sintomas, é saudável e fala, não, eu não preciso de avaliação porque eu não sinto nada. É aí que mora o perigo, porque tem muitas doenças que são silenciosas. E as arritmias, muitas dessas arritmias, eh, podem também ser assintomáticas. Então é importante você, antes de iniciar a atividade física na academia, fazer uma avaliação, um eletrocardiograma, às vezes um teste ergométrico, tá? Para avaliar melhor sua saúde cardiovascular e fazer um exame físico, uma anamnese, ver também se você já teve reação a algum tipo de energético, se a cafeína é sensível à cafeína, porque já vi também alguns casos de pacientes que são muito sensíveis à cafeína, apresentam taquicardia principalmente Sim, após o consumo de cafeína. Mas é importante fazer sim uma avaliação prévia antes de certo. qualquer tipo de atividade física, Eu tá? vi um caso de um jovem que ele faleceu com um pré-treino. Já tem alguns anos, isso, obviamente, né? Óbvio. E a questão dele, ele tomou o pré-treino e se sentiu mal, teve um mal súbito e morreu, né? Agora imagina, com um pré-treino, né? No caso, então, é como o senhor mesmo disse, né? É avaliativo de cada indivíduo, né? Cada Isso. organismo ele funciona de um jeito, né? Então, acaba que uma coisa que para uma pessoa nunca vai ser um problema, para outra pode vir a ser, né? Então, prevenção sempre. Igão, como estamos com o tempo ainda? Pode ir? Eu ia liberar o senhor para falar hoje do seu trabalho, como que o senhor atua aqui na área, consultório e por aí vai, para que o senhor abra isso para a gente, né?
Fala um Certo. pouco disso. Então, eu trabalho na área de home care. Trabalho em 2 home care aqui em Vitória e Vila Velha, né? É um público mais voltado para paciente que fica que precisa de um acompanhamento médico regularmente, que geralmente são acamados, tal. Trabalho também em uma unidade de terapia intensiva e acompanho pacientes com esse tipo de atendimento clínico, né, cardiológico, voltado para prevenção de doenças cardiovasculares, tendo em conta, baseado nesses pilares que eu te comentei anteriormente, né? Perfeito. Preventivo, também de diagnóstico precoce de doenças cardíacas e trabalhando com essa parte de suplementação para ajudar as pessoas a viver mais e melhor. Perfeito, perfeito. No caso, aí, como é que a pessoa encontraria o senhor hoje? Instagram? Pode ser pelo Telefone? Instagram. No Instagram tem também o acesso ao link de consulta dos consultores. Perfeito. Tem uns contatos lá. Pode passar o Instagram. O Instagram é @Dr. José Cardiologista. Inclusive, extremamente ativo na rede social. É, Acompanha ali, né? As dicas, treinos, remo, violão. Isso O homem aí. é violeiro, o homem gosta do violão, gosta da música, né? Acompanha aí o trabalho do doutor, a questão aí toda da suplementação também, né? A qualidade de vida, ajudar as pessoas a viverem mais e melhor. mais e melhor. Certo, doutor? Isso aí. Satisfação. Negão. Perfeito. Uma satisfação de ter o senhor aqui. Te agradecer aí por contribuir com conhecimento, simpatia. Perfeito. Pedir ao pessoal que segue, compartilha. Viu? Falei que ia lembrar. Ativar a notificação para estar recebendo sempre, né, os novos episódios aí do Black Wolf. Beleza, rapaziada? Então, muito bem-vindos à Alcateia.